Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Almeida Xerdim e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu voltei, galera, eu voltei. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Hoje eu quero compartilhar algo que mudou completamente a minha vida, que foi meu despertar espiritual. Houve um momento que eu comecei a perceber que tudo que eu conhecia não fazia mais sentido. E foi aí onde tudo começou. Desde criança, eu sempre percebi que existia alguma coisa muito maior que os meus olhos poderiam ver. Eu nasci em colégio de freira, nasci no Rio Grande do Sul. Minha família era muito católica também, né? Então, eu aprendi muito, no meu colégio sobre fé, né? E com a minha família, essa foi a minha criação. Mas algo além de mim sempre buscava mais. Criada com muito medo dentro de casa. Minha mãe, ela queria me proteger muito, sabe? Então, minha família inteira, a gente nasceu muito, com medo, né? Então, isso não é uma coisa ruim, né? É normal, os pais, eles querem proteger, né? As crianças. Mas eu não deixei esse medo dentro de casa me dominar. Eu acho que foi por isso que, o que aconteceu? Eu saí de casa, muito nova, e fui pro mundo. E aí, eu entrei em um isolamento por muito tempo. E eu queria buscar meu próprio caminho. Um tempo eu percebi que eu não podia deixar esse medo me dominar. Um dia, eu conheci uma amiga minha, no Rio Grande do Sul, que ela participava das mesmas inquietações espirituais junto comigo. A gente começou a explorar juntos esse universo da metafísica, da lei da atração, da física quântica, a influência do observador sobre a realidade. E isso tudo foi um passo para abrir a minha mente para algo maior. Como que o observador afeta o comportamento do elétron? Como que o observador afeta o comportamento do elétron? Só tem uma explicação. Porque a substância de tudo que existe é consciência. É consciência pura. O universo inteirinho é pura consciência. Nós somos parte disso. Por isso que a gente consegue manifestar essa realidade. Agora, a gente é livre para manifestar o que quiser. Então pode manifestar pobreza, doença, acidente, miséria, desemprego, etc, etc. Como pode manifestar o oposto. Mas quando se põe na cabeça de uma criança de 3 anos, que separa as coisas, que todo mundo está separado, que tudo é material, e não existe nada mais além disso, o que acontece? Aí você está solto, você está sozinho. Aí você cai na vitimação, né? Aí tem todas aquelas histórias que você conhece. Teologicamente é explicado o universo. Aos 19 anos, eu senti um chamado pra explorar o mundo. Eu fui pro Rio de Janeiro, eu comecei a olhar muito pra dentro, sabe? E depois também eu fui morar em São Paulo, depois eu fiz outras viagens internacionais, eu, me via em vários lugares sozinha e desconhecidos. E foram desafios intensos, mas cada um deles fortaleceu a minha conexão com o divino total. Porque cada um desses lugares eu ficava, muito isolada e sozinha. E eu ficava fazendo as minhas práticas espirituais, eu e a espiritualidade. Então, isso me fortaleceu muito a minha fé, entendeu? Porque era eu e o ser ali divino. Passei por vários riscos, mas nunca me aconteceu nada. Graças a Deus, né? E foi nesse momento que eu senti a presença divina me protegendo. Foi um propósito. Eu queria sempre ir atrás do meu propósito, sabe? Eu fiquei eu quero ir atrás do meu propósito, eu quero ir atrás do meu propósito, eu preciso saber o que eu vou fazer nessa vida. Não, eu ficava como assim? Eu não tenho um propósito, todo mundo tem um propósito aqui na Terra. Então eu fiquei muito tempo da minha vida, indo atrás deste, propósito, sabe? E eu acabei indo morar pra fora do Brasil. E eu acabei me relacionando com muitas pessoas de outras culturas, eu me apaixonei, vivi também várias relações conflituosas. E muitas vezes eu senti que eu estava, num inverno, assim, na minha vida, querendo dizer, as pessoas que eu conhecia ao longo do meu caminho era, o único verão, assim, da minha vida, né? As pessoas, cada pessoa que eu fui conhecendo, e hoje eu entendo, porque, cada pessoa foi importante para o meu projeto, para uma lição, para me ensinar alguma coisa. E depois de tudo isso, eu me recolhi ao mundo espiritual, de novo. E eu comecei a meditar profundamente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ai, como é que eu me conecto? Ai, não, eu não sei me conectar com o mundo espiritual. Não, eu nunca senti nada. Ai, eu não sou médium. Ai, meu Deus, que maluquice. Gente, vocês querem saber como é que se conecta? É com a meditação. É uma simples meditação. Simplesmente isso. É a partir da meditação que você vai conseguir se conectar com o divino. O mundo espiritual tá esperando. Eu meditava profundamente e eu fechava os olhos e sentia o divino falando comigo, a presença do divino falando comigo. Ele me guiava. Sinais começaram a aparecer na minha vida. Meio essa busca,
Reiki apareceu na minha vida. E sem planejar nada, eu me vi num curso com um mestre de Reiki e eu tirei meu certificado de nível 1 de Reiki. É como se o universo tivesse me levado até lá, porque foi eu e essa minha amiga e simplesmente, tipo, não tinha mais vaga. E a gente foi achando que, sei lá, tipo, ele ia fazer Reiki nós, a gente ia aprender alguma coisa, mas não. Nós duas saímos de lá com certificado de Reiki. Então, assim, se isso não foi a gente sendo levada até lá, eu não sei o que foi, porque, tipo assim, eu fui pra um lugar que eu nem sabia que ia acontecer tudo isso e acabou acontecendo. Somos um canal de energia e que a gente pode trazer cura para os outros, principalmente no Reiki. Isso me deixou, tipo, o meu despertar ainda mais profundo. Olha que lindo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vida foi acabando me levando, assim, tipo, eu também fui atrás, porque eu gosto muito disso, pro mundo da moda, pro mundo de ser influencer digital. E aí veio o desafio, né? Como que eu vou equilibrar o mundo material e o espiritual ao mesmo tempo? Esse foi o meu desafio maior, de saber como é que eu iria... Obrigada. E foi aí que eu percebi que o mundo espiritual, você não precisa abandonar tudo, tipo assim, do mundo material, sabe? Você precisa integrar. Foi aí que eu fui aprendendo também, né? Porque eu me pegava muito em conflitos na minha cabeça, né? Eu ficava tipo assim, nossa, eu vivo um mundo assim dentro de mim, e daí quando eu abro os olhos é outro mundo, como é que vai funcionar isso, etc. E aos tempos, né, eu fui aprendendo e tal. Os sinais continuaram aparecendo, gente, principalmente os números. O número 7 me perseguia. Eu acordava, tipo, sempre. Eu era acordada 13h da manhã, eu era acordada 7h da manhã. Sempre um motivo aparente. Meu YouTube começou do nada a tocar a frequência da Maria Madalena, tipo, 7h da manhã. E, tipo assim, eles já sabem que eu me conecto com esse número, porque, tipo, eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu tenho uma tatuagem aqui com o número 7, que eu fiz já faz um tempo atrás. E então eles já sabem sobre isso. É como algo tivesse me acordando. Tipo, gente, bizarro. Sabe quando tu tá dormindo assim, beleza? E alguma coisa te toca assim, tipo, acorda. E aí tu desperta. Essas coisas, assim, pra mim são... ainda é muito surreal. Muitas vezes não consigo lidar com isso. Eu fico, tipo, achando que é loucura da minha cabeça. E eu percebo que não é loucura da minha cabeça, sabe? Então, tipo assim, cara, sabe quando tu vê uma mágica acontecendo na tua frente e tu ainda continua? Não. Será? Entende? É sobre acreditar e pronto. Não acreditar e... ai, porque eu quero ver. Não é assim. Comigo não funciona assim. Comigo, tipo assim, eu acredito sem ver mesmo, porque eu sinto. Então eu sentia que era algo me acordando, me chamando pra algo maior, sabe? Quando eu fiz esse número 7, eu falei assim, olha, mundo espiritual, agora a gente vai se conectar pelo número 7, tá bom? E era bizarro, gente, era bizarro. Quando eu tava sozinha e eu, tipo, tava tentando achar apartamento pra ficar, pra morar pra fora, etc e tal, todas as casas que eu pegava era 7. As pessoas podem falar, não, mas era teu subconsciente que botou isso e aí tu começou a ver 7 por tudo, que nem aquela história de tipo, eu quero muito um Porsche, daí tu começa a ver Porsche. Mas não, como é que eu ia ser acordada, tá? Várias vezes de noite, assim, como se, tipo, eu não sentia uma mão me tocando, mas eu acordava, tipo assim, oi? Tipo assim, quem me chamou? E aí eu olhava pro relógio, 7h, olhava pro relógio, 13h da manhã. Sempre esses horários, sempre. Eles sempre se conectando de madrugada comigo, principalmente comigo foi assim. Gente, contando mais um pouquinho, assim, sobre a minha jornada, eu comecei a conhecer gente de tudo quanto era tipo. Foi muito assim, de conversar com todo mundo, entendeu? Eu conheci gente velha, eu conheci gente nova, eu conheci gente famosa, eu conheci gente não famosa, eu conheci mulher, eu conheci homem, eu conheci de todos os gêneros e transgêneros, tudo. De todas as culturas, entendeu? Não só brasileiros, eu conheci gente de todos os lugares. Então todas as pessoas, era engraçado porque todas as pessoas, elas chegavam pra mim sempre com uma angústia, sabe? Espiritual ou tipo alguma coisa a ver com a vida, com propósito. E eu sempre conseguia conversar com aquelas pessoas, sabe? De, tipo, e dar conselhos, não sei explicar. Eu via a pessoa, eu já entendia, a gente já se conectava, rolava aquela coisa e eu simplesmente, falava tudo. Saía de mim, eu falava, e muitas dessas pessoas falaram, meu Deus, Ingrid, só com aquela tua palavra tu me ajudou. Meu Deus, Ingrid, isso. E eu ficava muito feliz, né? Eu ficava, nossa, gente, será que esse é o meu propósito? Hoje eu entendo que sim. Hoje eu entendo porque aconteceu tudo isso, porque eu conheci muitas pessoas. Então penso tanto de história, tanto de experiência que eu já passei, né? Se vocês quiserem eu falo sobre a minha vida, não tem problema nenhum, conto tudo pra vocês. E o incrível foi perceber como o Deus e o universo falavam comigo, gente. Tipo assim, cara, parece loucura, né? Mas não é. E toda vez que eu tinha uma dúvida, eu perguntava pra eles, eu falava, Deus, é isso, me dá um sinal. Eu questionava, sabe?
Tipo assim, gente, isso tá na Bíblia, sabe? Não é errado a gente questionar pra Deus, sabe? Perguntar, tá tudo bem. Deus sabe do coração de cada um. Deus sabe, tipo, quem tá mentindo, quem não tá, enfim. Então, tipo, ele conhece o coração de cada um, sabe? Então, tipo, ele sabe quando um coração é ingênuo e ele sabe se aquele questionamento, enfim. Então, tipo assim, eu pedi o questionamento e do nada aparecia o sinal. Tava muito com os números, muito, muito. Os números foi uma das coisas que eu me conectei muito. Então eu falava, Deus, eu preciso de um sinal, por favor. Só que não era assim, né, na hora que eu queria. Tipo assim, ele dava, tipo, dias, né, tipo, depois e tal, normalmente. E aí eu olhava pro número 77, 1111, 133. Aí eu ia lá ver o que era. Era exatamente a resposta que eu precisava. Eu falava, tipo assim, ai meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Deus, será que é isso? Aí quando ia aparecer a resposta, sim, você está no caminho certo. Era tipo assim, gente, eu ficava tipo assim, meu Deus, isso não é coincidência. E outra coisa, coincidências nem existem. Brava da história de Jesus Cristo, né? O quanto que ele foi ridicularizado pelos todos os ensinamentos que ele deu e que ele trazia. Ele fazia milagre diante, tipo, de pessoas, era assim, e as pessoas simplesmente elas não acreditavam. Ele fazia magia na frente das pessoas e as pessoas, elas não enxergavam. Elas continuavam naquele Matrix. As pessoas, elas não querem ser da Matrix. Por isso que, tipo, o meu primeiro vídeo no YouTube foi Desperte, porque não tem como você entrar nesse mundo, querer saber mais coisas, querer saber quem sou eu, meu autoconhecimento, meu poder pessoal, eu quero essas energias, como se conecta, etc e tal, se a pessoa simplesmente não acredita, entendeu? Você tem que crer para ver. E não é crer, eu vou crer, beleza, eu vou crer, só que eu preciso ver na minha frente. Não é assim que funciona. Você tem que acreditar. Também, fiquei muito tempo da minha vida, tipo, será que é isso, será que é aquilo, será que é isso? Mas, tipo assim, depois de um tempo, eu falei, ok, o divino tá falando comigo e ele tá disposto a me escutar, então, tipo assim, eu vou sentindo meu coração e eu comecei a acreditar. Então, tipo, na minha própria verdade, entendeu? Eu fui atrás da minha verdade, eu fui atrás da minha conexão e eu me conectei. Eu mesma fui atrás das minhas respostas pra vida. Então, como isso é uma coisa que eu já expliquei, gente, mas eu vou explicar de novo. Muitas pessoas acham que pra se conectar, você precisa ser médium, você precisa ter, tipo, um nível de mediunidade, estilo Chico Xavier. Tipo, as pessoas acham que, tipo, é assim, que a pessoa tem que ter alguma coisa assim. Mas a verdade não. A verdade é que, tipo, todos os seres humanos, eles são médiums, sabe? Tipo, a gente tem um nível de mediunidade. Então, tipo, todos nós temos uma intuição. Muitas pessoas, a igreja sempre falou, né? Pra falar com Jesus, você precisa ir até a igreja. Pra falar com Jesus, não, você não precisa ir pra igreja, gente. Você pode simplesmente rezar em casa, entendeu? Você e Deus, um canal direto aqui, ó, tipo, simplesmente, ó. E se conectar aqui, ó, direto, um canal direto. A Bíblia, sim, a Bíblia tem que ler, porque, tipo, simplesmente, né, ali tá todas as respostas. Então, tipo assim, e hoje em dia, né, existem outros livros, né, tem as Cartas de Cristo, que, enfim, isso é outra história. Agora, ter que ir na igreja pra se conectar com Deus, tipo, claro, ele está lá, ele está na Bíblia, né, onde estiver mais pessoas rezando, eu estarei lá, sim. Só que eu sou uma que eu me conecto com Deus mesmo, tipo, eu não vou na igreja. Às vezes eu vou, sabe? Eu gosto de estar na minha, sabe? Em casa, sozinha, eu e Deus, um canal direto, assim, rezando do meu jeito, do meu jeitinho, a minha energia e tal. É assim que eu me conecto, tá? Precisa de um ambiente, né? Com uma energia boa. Tipo, óbvio, quando eu me conecto com Deus, eu tô sempre sozinha e eu tô na minha casa. Então, tipo, eu sei que tem uma energia boa ali, né? Porque eu já meto incenso, eu já coloco tudo, eu já boto óleo, eu boto tudo, né? Um pouco de tudo ali. E aí é assim que eu me conecto, tá? E assim, gente, a maioria das pessoas, elas estão não conseguindo se conectar dentro de si porque elas estão totalmente com o barulho do mundo, sabe? Elas estão muito distraídas com isso, tipo, elas não conseguem ouvir a voz do divino dentro de si, porque elas estão muito distraídas com o barulho do mundo. E realmente o mundo, como eu já expliquei, né, a Matrix, ela quer exatamente que isso aconteça, que você não desperte, que você não se conecte com o seu poder pessoal, entendeu? Porque você não pode estar distraído, você tem que estar simplesmente focado nisso. Depois do meu despertar espiritual, fez assim no meu cérebro, assim, ó, pum! Juro por Deus. Eu pensava uma coisa da vida, quando eu fui ver não era isso. Eu própria me conectei, as energias cada vez foi ficando mais fortes, os sinais começaram a ficar mais fortes. E depois eu entrei em grupos espirituais. Na verdade, eu não fui atrás de grupos espirituais pra participar. Eles simplesmente apareceram na minha vida, sabe? A minha amiga também, que eu me conecto com ela, tipo, a gente tá sempre falando, e ela também se conecta muito. Então, assim, hoje eu sei que eu abri esse canal do YouTube pra passar esse propósito, sabe, pra vocês. Hoje eu estou entendendo isso, porque atrás, entendeu? 9 anos atrás, eu ficava pensando, por quê que eu me conecto com essas pessoas? Por quê? Mas eu amava, né? Eu falava, tipo, eu amo, o lazer era isso. Então, hoje eu já, tipo, abri um canal no YouTube em 2025. E falei, não tem mais jeito, vai ser esse ano e pronto, eu vou falar sobre isso e é isso. Quem quiser acredite, quem não quiser não acredita, não tô pedindo pra ninguém acreditar na minha verdade, eu só tô passando e contando as histórias que aconteceu na minha vida. Tipo assim, eu tô falando que eu nunca mais voltei a ser a mesma, entende? Eu evoluí demais, gente, demais.
sabe? E eu quero muito que vocês evoluam também, despertem pra sua melhor versão, sabe? Mas tem que estar focado, tem que querer. Tem que querer, gente, porque não tem como. Assim, tem que crer, entende? Tem que crer. Vou falar aqui um pouquinho o que é o despertar espiritual, tá? É quando começamos a enxergar a vida além do ego. Questionamos crenças, sentimos um chamado para algo maior e buscamos a verdade além das ilusões. Sinais do despertar espiritual. Você começa a questionar a realidade, sente que a vida tem um propósito maior, se interessa por espiritualidade e autoconhecimento, se afasta de relações e hábitos superficiais e fica mais sensível às energias ao seu redor. Sim, aconteceu tudo isso comigo. Desafios do despertar espiritual. Você pode sentir solidão. Nossa, gente, eu ficava isolada, assim, sabe? Na Europa, eu ficava, tipo assim, isolada do mundo. Eu ficava, tipo, me sentindo sozinha, me sentindo que saudade da minha família, que saudade dos meus amigos. Eu fazia tantos questionamentos, eu ficava tipo, por quê? Por que tá acontecendo isso? Por que eu sou assim? Não sei o que. Sim, você pode sentir solidão. Porque nem todos ao seu redor, eles estão despertos, entende? Então, você não vai entender, entendeu? Você não consegue mais se conectar, as energias, tipo, se repelem, sabe? Passa por crises existenciais e questiona tudo, sim. Eu passei por tanta crise, gente, eu chorei, eu fiquei mal, fiquei triste, teve curas, Deus colocou pessoas no meio do meu caminho para as curas ser mais rápidas ainda, principalmente relacionamento amoroso. Isso me evoluiu tanto depois, assim, que eu sofri, eu ficava, por quê? Depois eu entendi o porquê tudo aquilo. Então tu começa a se questionar tudo. Aceitar mudanças e confiar no fluxo da vida, se conectar com pessoas que também estão nessa jornada. E com o tempo, gente, eu comecei a perceber que não é importante querer encontrar um propósito, ai, qual é o meu propósito? É viver o presente, Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu passei minha vida inteira tentando procurar meu propósito. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Ai, meu Deus. E aí eu falei, beleza, eu gosto de quê? Gosto de moda? Gosto dessas coisas. Ok, vamos lá. Peguei, fui pesado, entendeu? Morei na Itália, entrei em agências, começou a vir trabalho. Assim, começou tudo a se conectar. Eu botei na minha cabeça, não, vai ser isso, e eu fui. Só que aí depois que eu consegui, sabe, as coisas, eu falei, tipo, tá, cadê a felicidade que eu achei que ia ser eterna? Achei meu propósito, cadê a minha felicidade? Gente, não existe felicidade interna, não existe, entendeu? Nós não temos que viver o propósito. Às vezes você está no propósito da sua vida, tipo assim, médicos que nasceram pra isso, cantores que nasceram pra isso, policiais. Cada pessoa está no seu propósito, mas tipo assim, a importância é viver o presente, simplesmente viver o presente, entendeu? Viver o agora. Esse café aqui, ó, por exemplo, não pensando no futuro. Ai, meu futuro, o que vai acontecer, que não sei. Ou pensar no passado. Não, presente. Tipo assim, o que está acontecendo agora no meu presente? Ah, tá passando um helicóptero? Beleza, é meu presente. Eu tô aqui na frente do lago? Beleza, é meu presente. Eu vou viver isso agora, intensamente. E o livro, O Poder do Agora, ele nos ensina isso. Ele nos ensina a ter total atenção, que a atenção deve estar no agora. O medo foi criado para nos limitar, mas quando despertamos, percebemos que somos infinitos. Entende? Quando você vive no agora, é difícil o medo te pegar, porque normalmente o medo também tem muito a ver com o teu futuro, a ansiedade, tá muito ligado, ou o teu passado, né? Frustrações e tristezas e tal. E esse livro, a minha amiga que me recomendou esse livro, eu amei, ele me ajudou bastante. Então foi isso, gente. Despertar espiritual foi mais ou menos assim, que nem eu contei pra vocês, eu saí de casa, fui pro Rio de Janeiro, me conectei com a natureza, me conectei com as pessoas certas, comecei a despertar. Tive muitos despertares espirituais, tá? O meu primeiro foi esse, que eu encontrei minha amiga, e foi a primeira vez que eu despertei espiritualmente. Aí a segunda vez foi, tipo, um momento que eu passei bad da minha vida, que eu fiquei muito mal, que foi por causa de um ex-relacionamento que eu tive e tal. E aí esse foi o segundo despertar. E o terceiro despertar espiritual, por incrível que pareça, foi ano passado, quando eu me isolei do mundo. Me isolei real, gente. Me isolei real. Ficava só em casa, buscando autoconhecimento, estudando, fazendo meditação. Comecei, tipo assim, ficar longe do mundo. E esse terceiro despertar espiritual foi diferente, né? E agora eu tô aqui falando mais pra vocês. E se você quiser continuar nessa jornada comigo, se inscreve aqui no canal, tá? E compartilha esse vídeo com alguém que você também acha que essa pessoa está nesse caminho. A gente é muito mais do que imaginamos, gente. Pode ter certeza absoluta. Isso aqui não é nada. Eu vim nessa reencarnação como Ingrid, mas eu já fui em outras vidas, tantas pessoas, tantas coisas. Homem, mulher, não sei. Por favor, vamos despertar para uma nova consciência. Vamos despertar para o amor. Vamos despertar, gente. O mundo tá espiritual. Hello, vamos acordar. Acordem. Por favor. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar também aqui. Eu respondo. Vou responder todo mundo. Um beijo.
do coração, com muita paz, amor, respeito. A gente é muito mais do que imaginamos, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.